Ok, então, hoje nós vamos trabalhar com a apresentação do Lacan, uma breve apresentação, porque a psicanálise que nós trabalhamos, Laís, é uma psicanálise revisada por Lacan. Uhum. Você sabe, né, o Lacan teve a sua importância, né, muita importância, nesse percurso psicanalítico. E Sim. nas atualizações, né? E novos conceitos, uma nova clínica. Então, eu conheci lá, assim, os trabalhos de Lacan em 1980. Em 1981, ele faleceu. E aí começou a ter muitas traduções das obras dele para o Brasil. Quando eu terminei a faculdade, que foi em 77, não se falava em Lacan. Era como se não existisse Lacan. Aí começaram algumas pessoas do Rio, São Paulo, Curitiba, ter contato com... Doutor Elci, Oi? desculpe te cortar, Tá. é que eu acho que está dando um pouquinho de interferência com o microfone da Kátia que está aberto. Ah, tá. Aí tá, pelo menos aqui para mim tá atrapalhando um pouquinho o áudio. Ah, então tá. Acho que melhorou. Foi. Melhorou? Melhorou. Então Vamos embora, obrigada, vamos seguindo. Kátia. Tá bom. Então, nessa época, em 1981, com, né, a morte de Lacan, a maioria dos franceses começaram a visitar, assim, maioria não, uma boa parte de alguns psicanalistas que trabalhavam com Lacan começaram a vir dar curso no Brasil. Então, eles vinham em São Paulo, no Rio, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Recife, né, alguns foram para Recife, e com isso o Lacan começou realmente a ser conhecido no Brasil. Mas assim, naquela época, pouco se falava do Lacan. Poucos estudavam Lacan, né? Então, foi exatamente nessa época que eu fiquei conhecendo, e para nós era muito difícil ler Freud, por incrível que pareça, depois que a gente começou a estudar Lacan, começamos a entender melhor Freud, né? Porque uma das grandes contribuições que nós vamos ver hoje do Lacan foi quando ele fez aquela revisão da obra do Freud, e ele estudava em alemão a obra do Freud, lia em alemão. E isso favoreceu, né, a tradução e a escrita e os seminários do Lacan, nos favoreceu a compreensão, né, daquilo que o Freud estava falando, porque a Imago tinha uma tradução muito ruim, e era o nosso único recurso. Eu tinha uma tradução do alemão em espanhol, que era melhor, né, ficava mais fácil para entender, mas, de qualquer forma, era muito difícil, porque com uma tradução ruim, você dá uma distorção dos textos, né? E Lacan resgatou isso. Então, ele fala da importância da gente trabalhar uma palavra do alemão para a gente entender, por exemplo, transferência, Übertragung, né? Você vai no alemão e estuda aquela palavra, você vai ver que tem uma conotação a mais do que se fala na tradução, por exemplo, da Imago, né? Então, isso aí é muito importante. Bom, eu preparei alguns slides só para nos ajudar a acompanhar esse percurso, né, de uma forma muito resumida, porque a gente está trabalhando um seminário, então a gente vai fazer um resumo da vida e obra de Lacan. Deixa eu colocar aqui a apresentação. Bom, então o Lacan, ele nasceu em 3 de abril de 1901, em Paris, na França, e faleceu em 9 de setembro de 1981, também em Paris. Ele era médico, psiquiatra e morava, né, em Paris, e onde também ele trabalhava. Embora ele viajava muito, fazia muitas palestras, colóquios, participava de congressos fora de Paris. Conta-se a alguns colegas do Lacan que ele faleceu numa chácara, né, um sítio afastado de Paris, sozinho, mas são comentários à parte dos pesquisadores que falam sobre a obra dele.
Nós podemos também, né, eu acho que é importante a gente conhecer um pouquinho da história de origem dele, né, ele tinha os pais, Alfred Lacan e Emile Lacan, e ele foi casado 2 vezes, oficialmente falando, né, com a Sylvia Bataille e a Marie-Louise, que é a mãe da Judith Miller. Então, com a primeira esposa, com a Sylvia, ele teve 3 filhos, né, a Caroline, Roger, Thibaut e Sibylle, né, e a Judith Miller é do segundo casamento. Então, ele foram esses os filhos que ele teve, e ele escreveu várias obras, né, apresentou vários colóquios, vários seminários, né, dentre eles nós vamos ver alguns hoje. Então, a primeira escrita de Lacan, como vocês sabem, Lacan, ele não tinha uma certa inibição na escrita. Então, o primeiro livro que ele escreveu, em 1932, que foi publicado, foi a tese de doutorado dele, que chama-se Da Psicose Paranoica e Suas Relações com a Personalidade. Então, é esse aqui, né? Essa é a tese de doutorado dele, vocês estão vendo o livro? Deixa eu... Bom, então, essa aqui é a tese de doutorado do Lacan, e ele escreveu essa tese baseada no doutorado, né, assim, foi a tese de doutorado, e o livro foi baseado nessa tese, e ele vai apresentar um caso clínico, né, então vamos ver qual que é o caso que ele vai apresentar. Vou deixar a tela diminuída, porque fica mais fácil. Ele atendia uma paciente que chamava Marguerite Pantene. Na verdade, era Marguerite Anzier, né, que é a mãe do Anzier, que havia tentado assassinar a atriz Duflos, e escreve sobre o episódio, conhecido como caso Aimé. E ele faz essa monografia, né, falando sobre a psicose. Só que teve uma questão muito séria nesse trabalho dele, que um determinado momento da apresentação dele dessa tese, ele citou o nome, né, por algum engano, da paciente, que tinha o pseudônimo de Aimee. E ela era mãe de um dos clientes do Lacan. E isso aí trouxe algumas questões complicadas na relação dele com esse paciente, do paciente com ele. Depois, assim, até que o paciente, né, interrompeu a análise, então houve algumas questões aí bem complicadas. Bom, então, ele escreveu vários artigos, e esses artigos foi publicado, né, no livro dos escritos, que é esse aqui. Então, deixa eu, que vocês podem ver. Os escritos foram, né, é uma compilação de vários artigos, e tem, assim, um artigo muito importante ali para nós que estamos começando os estudos da psicanálise, é Função e Campo da Linguagem na Psicanálise. E tem vários outros artigos, né? Se você olhar aqui no sumário, tudo aquilo que você gostaria de estudar na psicanálise, de uma certa forma, ele apresenta aqui. O Estádio do Espelho, que é um texto um dos primeiros textos, a função em campo da fala da linguagem em psicanálise, do sujeito, enfim, a questão, a instância da letra inconsciente, e assim por diante. Vale a pena pegar o livro e dar uma olhada. E depois escolher um texto para ler, que é muito importante. E ele também vai apresentar os seminários. Como vocês sabem, os seminários, eles não foram escritos por Lacan. O Lacan apresentava o seminário para os alunos faziam anotações, né, das palestras e seminários dele, e o genro dele, junto com os alunos, com os membros, né, das escolas que ele foi criando,
que entregaram esse material e organizaram em forma, e o Jacques Lamillère, que é o genro do Lacan, organizou em forma de seminário. Mas ele realmente era muito bom para falar, o Lacan, né? Na escrita ele tinha essa inibição mesmo. Continuando aqui a apresentação. Além, né, de todas essas coletâneas, seminários, esses escritos, outros artigos, ainda tinha também as cartas, que como Freud também, ele escrevia cartas, né, e recebiam cartas. E a Rodinesco, né, diz que tem, né, compilado 247 cartas, isso é muito importante também, né, naquela época, essas cartas, e até hoje tem um grande valor, que são aqueles textos, né, que eu falei no primeiro dia do seminário, os textos marginais. Esses textos são muito importantes para a gente entender a psicanálise. E Lacan montou lá o consultório dele, né, que agora nós vamos fazer uma pequena apresentação desse local. Ô, Kátia, você consegue colocar? Então, nós vamos escutar um pedacinho do que a Judith Miller, a filha de Lacan, que também era psicanalista, vai falar sobre o consultório de Lacan. On désire l'extrême singularité qui l'anime, interroge chacun. Et il m'a semblé à cet égard qu'au fond, Lacan était le diable. Pas le diable au sens où on l'entendrait comme le méchant. Il fait, lui, cette référence au diable amoureux de Cazotte. Le diable qui vient interroger chacun au plus intime de son être et lui dire au fond qu'Evoy. Bien vu. Qu'Evoy, que veux-tu? Que veux-tu vraiment? C'est en effet la question que Lacan posait à chacun de ceux qui venaient le voir dans son bureau aujourd'hui mythique. Car l'histoire de Lacan, c'est d'abord l'histoire du 5 rue de Lille. C'est le bureau de Jacques Lacan. C'est un bureau que j'ai très peu fréquenté, puisque je suis sa fille, mais j'ai tenu à ce que ce bureau soit conservé, non pas pour en faire un musée, mais parce que je pense que c'est un lieu qui a trop compté pour tous ceux qui y sont venus et qui a trop compté pour l'histoire de la psychanalyse et donc, je dirais, pour l'histoire universelle. Il faut bien dire que tout l'enseignement de Lacan vient de ce qu'il a entendu dans ce bureau. Juste après la guerre, on vivait tous ici. Ma sœur dormait sur le divan parce qu'on était très nombreux dans la maison. L'appartement a 117 mètres carrés. Il y avait nous quatre, ma mère, mon père, Laurence et moi. Et puis les maçons étaient là aussi. Ils sont rentrés d'Amérique et pendant quelques temps, donc, Laurence devait dormir sur ce divan qu'elle dégageait quand elle allait à l'école, et peut-être un peu plus tôt, parce que mon père commençait très tôt. À 7 heures du matin, jusqu'à pas d'heure, avec Gloria, dont mon père considérait qu'elle faisait partie de sa pratique. Les patients de Lacan, ces analysants qui ont fréquenté ce bureau, Dá uma il y en a pausa, beaucoup qui por peuvent favor, encore témoigner. Kátia. Bom, eu vou voltar à apresentação, Kátia, depois a gente volta lá nos clientes, tá?
Bom, então vocês viram que o consultório do Lacan, né, mudou para aquela rua que a Judite fala, e ele era uma pessoa muito simples, né, assim, no sentido da casa. Ele tinha um apartamento que era pequeno, mas dividia, como Freud também. O apartamento do Freud era um pouco maior do que o dele, e dividia com a família, né? E tinha a sala de atendimento, que servia também por um tempo de dormitório para a filha. Agora vocês imaginam, né? Como deve ter sido difícil para ele. Então, era algo assim que chama atenção, isso aí, não é? Hoje as pessoas às vezes se preocupam muito com a imagem do consultório. Lógico que é importante, né, que seja um ambiente que tenha um sigilo assim para a pessoa falar, né, que ela possa ficar com segurança. Mas o mais importante que o Lacan está mostrando aqui, depois vocês vão ver os depoimentos dos pacientes, é que o mais importante não é bem esse local, né, mas sim a transferência. Num determinado texto, ele vai mostrar que a gente não carrega o divã nas costas, mas a transferência tem que estar instalada para haver uma análise. Então, essa coisa né, que o pessoal valoriza muito, né, o local onde o consultório é e como é, para Lacan era algo um pouco além disso, né, podemos dizer assim, que ele apostava muito mais na transferência, como Freud também, né? Ele apostava muito, achava muito importante, né? E nós sabemos disso como psicanalistas, que a transferência é a mola mestra da psicanálise. E Lacan, ele teve muitas influências também, ele tinha muito contato com os artistas, né, surrealistas, inclusive Salvador Dalí, e alguns pintores também, né, Breton, por exemplo. E eles trouxeram grandes contribuições para a psicanálise, porque a arte, por exemplo, de Salvador Dalí mostrava algo da subversão e daquilo que está no inconsciente, né, sem muita lógica para a razão. Não é isso? O nosso inconsciente traz algum discurso, alguma imagem, alguma fala sobre algo que não tem uma lógica na razão, né? Mas tem uma lógica do inconsciente, isso ele falou muito bem claro. Então, diante de tudo isso, o Lacan, ele vem trazendo o primeiro congresso que ele participa, né, desde 1936, essa subversão do que era a psicanálise antes, porque ele chama atenção, ele escreve sobre isso em determinado momento, que nesse congresso onde ele apresentou esse texto, né, sobre o estádio do espelho, que foi em 1936, a convite do Ernest Jones, da IPA, então ele apresenta o estádio do espelho fazendo uma crítica àquele pessoal daquela época, né, que dava muita importância ao imaginário, e ele fala que ali naquelas cadeiras, né, naquele lugar, naquele salão onde estava sendo apresentado as casuísticas, né, o compartilhamento teórico da psicanálise da IPA, da escola inglesa, que ele poderia identificar os alunos ali, né, de acordo com os analistas que estavam apresentando, porque eles estavam muito presos na imagem, né, no imaginário, e não nesse campo simbólico, que depois Lacan também vai falar do campo real. Então, ele faz um retorno a Freud, né, através dos seminários, e fala da importância da leitura da obra, né, de Freud em alemão. No início de 1953, ele foi eleito presidente da Sociedade Psicanalítica Parisiense e chamado a relatar a Conferência de Roma, que seria e foi realizada em setembro de 1953, quando ele apresenta esse texto do Livro dos Escritos, Função e Campo da Fala e da Linguagem em Psicanálise. No meio do ano, ele sai, né, dessa sociedade para se associar à Sociedade Francesa de Psicanálise.
juntamente com outros analistas como Lagache, Doutor, Montagnier, e dentre os outros, né? Eram vários, era um grupo grande. Nesse estudo do função em campo da fala e da linguagem, o Lacan vem resgatar o campo de estudo que o Freud propunha, né? Que é dar valor à linguagem, à fala. E é isso que ele vem propondo. E não ficar imputando para o paciente a partir daquilo que o analista acreditava, né, que fosse verdade. Então, ele vem chamar a atenção, né, dos colegas de que é muito importante estarmos atentos à fala do paciente. E a interpretação é do paciente, não do analista, né, que ele vai trazer isso. E critica o autoritarismo, a ambição desmedida da Sociedade Psicanalítica de Paris. E, na época, também, né, dos psicanalistas daquela época. Em função em campo da fala da linguagem, a psicanálise, Lacan considera este texto inaugurar o seu ensino. Foi um momento histórico e epistemológico para a psicanálise. A Sociedade Psicanalítica da época, né, da França, havia proclamado que impediria de falar em Roma aquele que, juntamente com outros, havia tentado introduzir ali uma concepção diferente. Então, eles não aceitavam. Porém, o novo grupo constituído pela Sociedade Francesa de Psicanálise não concordou e que eles devessem privar da anunciada exposição à maioria estudantil que aderia a seu ensino. E foram simpaticamente auxiliados por os anfitriões italianos, porque esse congresso foi realizado em Roma. E diz: afirmamos quanto a nós que a técnica não pode ser compreendida nem corretamente aplicada, portanto, quando se desconhece os conceitos que as fundamentam. Então, ele faz, né, uma retomada a estudar a psicanálise, ele faz um convite ao estudo da psicanálise, principalmente aos conceitos básicos, porque a crítica de Lacan é que a IPA, né, a Sociedade Internacional de Psicanálise, que estava instalada na Inglaterra, ela tinha feito um desvio da psicanálise, eles nem liam Freud mais, né, começaram a reinventar uma outra coisa. E aí ele coloca também nesse texto que ponto em que notamos que, para manejar qualquer conceito freudiano, a leitura de Freud não pode ser considerada supérflua, né? Ele está falando isso lá nos escritos. E as contribuições, né, a releitura da psicanálise, ele vai também encontrar uma grande contribuição da linguística, que hoje nós temos, né, várias pesquisas relacionadas à linguística, que é essa nova perspectiva de Péchet, né, que ele é linguista francês, que é a análise do discurso. Mas ele começa a estudar, né, o Lacan, o Saussure, Jacobson, Benveniste, Bataille, né, são todos linguistas. E depois ele estuda esse livro, né, do Saussure, sobre linguística geral, e só que o Saussure dava importância ao significado, e Lacan vai fazer uma marca, né, dando importância ao significante. Depois nós vamos entender por quê. Também, em relação às contribuições, né, as interlocuções que Lacan faz para contribuir com esse novo pensamento sobre a psicanálise, essa nova proposta, ele reintroduziu o pensamento filosófico alemão, através do Heidegger, né? Ele trabalha a teoria do Heidegger sobre a questão do sujeito e do desejo. Depois vocês vão estudar isso aí. E outros filósofos também, que ele faz uma interlocução e pega alguns estudos, né, para dar conta de justificar toda a teoria dele. Então, ele Platão, né, vai trazer um estudo muito bonito, que depois vocês vão ver na Ética da Psicanálise, no Seminário 7, quando ele vai falar sobre o desejo, né, do banquete de Platão, os diálogos, né, dos personagens do Platão, traz a questão do desejo. Também ele faz uma interlocução com a teoria de Guattari, de Hegel, Althusser, Clérebu e Foucault.
e outros, né? Vários outros filósofos. No retorno a Freud, nós podemos dizer assim, que o Freud tinha vários recursos, ele veio trazer todas as pérolas, né, da psicanálise, mas quando Lacan, né, retoma a psicanálise através dos textos originais de Freud em alemão e começa a estudar todas as interlocuções que Freud fazia também, né, nos estudos de outros filósofos, e também da religião, por exemplo, dos mitos, né, totem e tabu, e da literatura, de Goethe, e etc. Tudo isso para ampliar o conhecimento do inconsciente. Então, Lacan ele releu Freud nos anos 50, e fala da importância, né, dos 3 textos básicos do Freud, que é a interpretação dos sonhos, a psicopatologia da vida cotidiana e os xistes. E ele também, para ajudar nesse sentido, ele vai mostrar a importância dessa leitura. Deixa eu ver aqui. Sobre o estruturalismo, né? Porque o Althusser traz esses estudos, a linguística estrutural, e vai falar também um pouco do estruturalismo. Também ele trabalha com a leitura da antroposofia, né, sobre as pesquisas da antroposofia, sobre a questão do Édipo, da matemática, da lógica. Então, ele vai trazendo vários estudos. E Freud, com a descoberta do inconsciente, onde ali estava inscrito seu desejo, criou um método que dá acesso ao desejo. Ele percebe que havia uma divisão do sujeito. Somos divididos pela nossa estrutura. O ser humano está sempre em conflito com aquilo que é consciente ligado à questão da razão e aquilo que é da inconsciência. Então, nessa descoberta de Freud, né, o Lacan vai dando ênfase na questão da palavra do paciente e mostrando a importância da formação do inconsciente, né? É um texto assim que já tinha sido quase que esquecido, né? Então ele vai falar da importância dos sonhos, dos atos falhos, dos xistes, dos sintomas, né? Ele recupera também algumas regras que estavam sendo esquecidas naquela época. Por exemplo, a questão da importância de acreditar e de apostar na transferência do paciente para o analista, de respeitar a palavra do paciente e abster do seu próprio desejo. Então, ele recupera, né, aquele texto do Freud, de 1912, que faz as recomendações aos médicos. Ele teve também um contato assim, bem próximo, né, com a Françoise Doutor, que ela trabalhava com criança. Como você sabe, o Lacan não trabalhava com criança, ele estudava sobre a criança, né? Mas quem trabalhava com a criança era a Françoise Doutor e a equipe que acompanhava o estudo deles sobre a criança. E Françoise Doutor, muitos anos, foi admirada por Lacan. Depois eles romperam, né? Porque eles dividiram a sociedade que eles criaram e Lacan criou uma nova escola, como vocês já devem ter visto. Então, Lacan recomenda tomarmos devida distância para não eclipsar os termos mais vividos da experiência psicanalítica, o inconsciente e sexualidade. Preocupação de Freud também sobre o que fariam com sua obra e com a psicanálise após sua partida. Freud também tinha essa preocupação. Né? Esse aqui é um dos congressos, né, que eles estavam reunidos, trocando as cartas, né, as informações. O Lacan também passou por uma análise, né, com Rudolf Lowenstein, na década de 30, e na mesma época que ele se tornou membro da Sociedade Psicanalítica de Paris, onde permaneceu até o início dos anos 50, quando foi duramente criticado por seus colegas por causa de suas sessões curtas, em oposição aos 50 minutos da sessão freudiana padronizada na época. Eu vou compartilhar algumas coisas com vocês aqui.
Bom, vocês estão acompanhando? Tá? Quer fazer alguma pergunta, Laís? Não? Algum comentário? E você, Kátia, quer fazer algum comentário? Por enquanto, tudo certo. Tá dando para acompanhar, Tá. tá? Em relação à questão da sessão curta, né? Que foi um dos desentendimentos que Lacan teve lá com a Sociedade Psicanalítica de Paris. Porque naquela época, a psicanálise estava sendo apresentada de uma forma ainda muito rígida pela IPA, pela Sociedade Psicanalítica Inglesa, que é a Associação Internacional de Psicanálise, que foi fundada por Freud e Jung em 1912, né? Então, tinha ali alguns desentendimentos, e um deles era a sessão curta. Mas o que é a sessão curta, né? Porque eles começaram a criticar Lacan, dizendo que ele estava querendo ganhar muito dinheiro, então tinha todos os tipos de críticas, né, para atender mais paciente, só que eles não tinham entendido o que o Freud tinha proposto e o que Lacan estava se propondo em cima do que Freud tinha proposto, né, diante das leituras que ele fez de Freud. Vocês sabem alguma coisa sobre isso, sobre a sessão curta? O que vocês acham que seria isso? Supõe que vocês estão lá, né, escutando isso, lá em Paris, e vendo o que é isso. O que vocês têm a dizer sobre isso, assim, no que vocês já escutaram, na clínica de vocês, com seus pacientes? Eu entendo que na clínica para Lacan não existe um tempo determinado, nem um tempo lógico para que uma sessão seja realmente proveitosa. Tem a questão do corte, né? Que é extremamente proveitoso, e tem também a questão de que não precisa que seja exatamente 50 minutos para que a sessão vá adiante, para que o trabalho seja feito, né? Que o objetivo, de alguma forma, seja alcançado. Eu, por exemplo, tenho analisando que ele fica, no máximo, 20 minutos. E ele rende bem durante esse tempo. Passou disso, já não flui mais. Esse é o tempo que para ele dá certo. Então, eu já sei que aquela análise ali vai durar um tempo menor do que as outras normalmente duram. Uhum. E você, Kátia, o que você diz sobre isso? Eu faço uma observação aí em relação a essa questão, eu sei. Assim, depende muito da demanda do paciente, né? Por exemplo, principalmente nesses dias que a gente está vivendo, né? Muitas pessoas passando por processos de luto, né? Eu atendo no consultório, né? Mãe que perdeu filho, filhos que perderam o pai, e assim, nesses momentos pontuais da vida, onde a pessoa passa por alguma perda, e até mesmo eu falo de mim na minha análise, né? Tem assim, acho que um cuidado, né? E talvez, assim, uma escuta, né? Mais longa para esses pacientes, né? Que passam, né? Por esses momentos mais difíceis. Mas, assim, tem a função, sim, né, o corte aí nesse tempo aí de 30 minutos, né, na análise, ele é fundamental aí para que o paciente consiga elaborar alguma coisa, né, me fugiu a palavra, né, tem uma palavra que fala, né, quando a pessoa consegue chegar no momento de conclusão, né, aí conclui, né, e aí é o momento de fazer o corte exatamente para a pessoa conseguir colocar aquilo que ela falou ali na análise, né, em prática na vida dela. Exato. Não, tem tudo isso que vocês falaram, né? Só que, além disso que vocês estão falando, o Lacan, uma das preocupações dele, ainda mais que ele entrou na psicanálise
por via da psicose, que foi diferente da entrada do Freud, né, da construção do Freud da psicanálise. O Freud começa a construir a psicanálise com o discurso das histéricas, como a gente falou no primeiro do seminário. Aquelas mulheres sofridas, né? E ele tinha muita paciência ao ouvi-las em relação aos seus sofrimentos e dar um tempo para aquelas mulheres falar um pouco mais daquela história de vida que traziam coisas assim da sua história passada, inclusive eram netas, tataranetas de mulheres que foram queimadas na fogueira na época da Inquisição, né? E eram mulheres muito sofridas com a questão da repressão ainda da sexualidade, né, naquela sociedade. E o Lacan, ele pega toda essa fala do Freud em relação ao tratamento psicanalítico, e mais a experiência que ele teve com o caso Aimé, né? Então ele vem mostrar a importância do diagnóstico diferencial. Por quê? Porque para trabalhar o inconsciente, você tem que saber que tipo de estrutura que está ali, né? E o Freud já nos deu umas dicas. Que tinha... Está entrando mais alguém aqui. Ele nos mostra... Entrou. Vanícia. Oi, Vanícia. Vanícia? Oi, boa noite. Boa noite. Pode ligar a sua câmera. Tá. Estamos em poucas hoje, podemos ficar com as câmeras ligadas. Muito prazer. Tudo bem? Seja bem-vinda. Desculpa, eu estava trabalhando. Ah, imagino. Você estava na primeira vez? Não. Não, né? Então, você podia se apresentar. Ok. Meu nome é Vanícia, sou de Itaperuna. Já vi a Laís de Itaperuna também. Que legal. Tudo bom? Estudamos na mesma faculdade. Ah, que bom. Mais o quê? Sou casada, tenho 3 filhos. Não é fácil, né? Casar, 3 filhos, fazer um seminário à noite. Verdade. Trabalho, né? Tenho na clínica, né? Uhum. E trabalho também na prefeitura da minha cidade aqui. Uhum. No CEREST, que é o Centro de Saúde do Trabalhador, que atende também 14 municípios aqui ao redor da minha cidade. E é isso, estou na luta aí. É muito Faço trabalho. pós-graduação, faço uma pós lá na ESP, Ah, presencial, com criança e adolescente, no Rio. legal. Ah, você faz com a Cristina? Sim, com a Cristina. Ah, Vou estar com a legal. Cristina amanhã, porque eu estou indo para o Rio para pós esse final de semana. Uhum. E Cristina tem uma ONG lá, me convidou para participar da ONG, para ir, eu estou ansiosa já. Que legal, né? Isso é ótimo. O trabalho Cristina é excelente, né? Eu gosto muito dela. Eu não conheço a ONG, ela sempre fala, né? E a gente combinou esse final de semana eu estar lá com ela. Parabéns pela escolha. Obrigada. Então, a gente está falando exatamente sobre isso agora, né? Por que da sessão curta, né? Que Lacan foi tão criticado nos anos 50, né? Quando ele apresenta alguns casos clínicos nos congressos, nos seminários, nos colóquios. Então, tinha uma lógica, né? Essa questão da sessão curta tem uma lógica, que depois ele até vem chamar de ato analítico. Mas não é para qualquer paciente, não é para qualquer estrutura. Então, como Freud tinha trazido na sua construção teórica que o inconsciente é atemporal, não tem um tempo, né? Assim, ele vem, se apresenta, né, através do discurso do paciente, né, se fala sobre aquilo, e depois aquilo torna-se recalcado alguma coisa do que foi falado, outras coisas, né, continua o trabalho nesse processo. Então, Freud vai nos mostrar que existem clínicas diferentes, existem pacientes diferentes e clínicas diferentes. E o Lacan vai nos mostrar, em cima desse trabalho do Freud, que existem algumas estruturas. Ele vai chamar de estrutura neurótica. Na estrutura neurótica, nós temos a histeria e a neurose obsessiva.
E temos a psicose, ele vai dizer que as psicoses possíveis de ser trabalhadas pela psicanálise é a paranoia e a psicose melancólica, né, que também é possível. E ele vai falar de algumas dificuldades do trabalho na perversão no sentido que o Freud traz, que são outras versões, né? Então, essas outras versões, nem sempre há uma demanda de análise, o paciente chega demandando outras coisas, menos uma análise, né? Então, na psicanálise, dentro da proposta freudiana, o que era possível ser trabalhado por essa teoria e essa prática, né, pela transferência, é a neurose histérica e a neurose obsessiva. E Lacan, quando ele inventa essa questão da sessão curta, foi uma invenção no sentido estratégico, no sentido de fazer com que corte, né, dar um corte naquela fala repetitiva, ou algo de um ato que o sujeito não quer falar sobre aquilo. Então, quando dá-se aquele corte, né, dá uma surpresa no seu sujeito, né, no nosso sujeito, e o inconsciente vem à tona. O inconsciente se atualiza, né, que ele vai chamar de que, pela via da transferência, há uma atualização da realidade psíquica inconsciente. Ele vai falar sobre isso no seminário 11, né? Então, ele vai depois criar toda uma teoria, né, sobre isso, que realmente é uma estratégia excelente para se trabalhar, principalmente a clínica das neuroses obsessivas. E também na neurohisteria, quando o sujeito está empacado na sua análise, naquele posicionamento obsessivo, né, que então também o corte da sessão ajuda o sujeito, como diz, dá um furo no seu gozo para que o desejo apareça, né? Aí é possível ser trabalhado o seu desejo. E ele vai mostrar também que a sessão, ela tem 3 tempos, uma de ver, uma de elaborar e uma de concluir. Então, como que é ver, né, uma sessão? Como que é ver o paciente? O que significa isso? É quando o paciente chega falando, hoje aconteceu um negócio estranho, fui atravessar a ponte, de repente eu vi um cara, parece querendo suicidar lá na ponte, mas não era nada disso, o cara estava fazendo teatro. Aí o analista vai escutando aquilo, é o momento de ver o que o paciente está falando, né? O que é isso que ele está falando. Porque se nós acreditamos que ali na análise atualiza uma realidade psíquica inconsciente, então algo do sujeito está sendo falado naquele discurso. Então é isso que o Freud apostou, e o Lacan, nesse retorno a Freud, ele faz uma nova aposta nisso. Então, algo tem ali. Então, vamos esperar, né, como diz o Freud, aparecer as formações do inconsciente. E logo, o sujeito fala alguma palavra, né, que ele vai mostrar desse tropeço na linguagem. Então, há um tropeço na linguagem, e aquela palavra, aquele significante que escapa ali, entre um significante e outro, ali está a pérola do desejo do paciente. Então, muitas vezes, uma forma do sujeito elaborar aquilo, né, é um corte na sessão. Então, às vezes, ele fica repetindo uma história que não tem a ver com aquilo que realmente ele quer dizer, né, que o inconsciente está trazendo ali, seu desejo inconsciente. Então, na hora que ele faz aquele corte, há um rompimento no imaginário e o sujeito fala da sua verdade, do seu desejo. Então, esse foi um dos principais, podemos dizer, objetivos dessa estratégia, né, que é uma aposta que o Lacan faz no discurso do paciente. Então, aí ele vai contar vários casos, né? Depois nós vamos contar aqui para vocês algumas coisas, mas hoje nós vamos deixar os pacientes do Lacan apresentar para vocês como é que isso acontecia, né? Eles vão falar, daqui a pouco a gente vai passar, o que é que eles falam sobre isso, né? Então, na verdade, não é uma sessão curta, é uma sessão que houve um trabalho. Houve um momento de ver, um momento de elaborar e um momento de concluir.
E o momento de concluir pode ser uma pergunta do paciente. Ah, mas, ô doutor, o que eu vou fazer com isso? O que você acha que eu devo fazer? Eu largo do meu marido? Eu não largo do meu marido? Né? Então, o analista não vai dar essa resposta. Quem vai trazer essa resposta é o paciente. E, às vezes, aquele momento dessa pergunta pode ser o momento de encerrar a sessão, para que o sujeito volte para si e produza algo com isso. Pode produzir um sonho, na outra sessão um xiste, ou um outro ato falho, ou um sintoma no corpo. Pode produzir algo a mais. Né? Elcia, Oi? e é tão interessante como é que eles ficam, assim, às vezes, sedentos, né, de uma palavra nossa, né? Uhum. E fica esperando, você fica olhando, né? E eles ficam, assim, tipo, com aquela ideia mesmo, né, que somos o sujeito do saber ali. E a transferência, né? Supõe que o Fica naquela saber está em você. Né? expectativa, né? É. Naquela expectativa de dizer. Teve uma que chegou uma vez e disse assim para mim: eu mudei porque eu fui numa psicóloga, falou assim, que não falava nada, só me ouvia. Que graça tem nisso? Me perguntou, falei, não sei qual a graça que tem nisso. Devolvi. Tem uma Aí, graça, né? me dá vontade de rir, tem hora, né? Assim, é engraçado até, né? Então, eles ficam naquela aposta ali, e qualquer coisa que a gente fale é tanta responsabilidade, né? Porque é a É transferência. tanta responsabilidade. E eu fico pensando assim, como que a psicanálise ela educa, né, a gente também. Porque para mim foi assim um divisor de águas na minha vida. Eu entrei na faculdade assim, Deus que me livre de psicanálise. Eu tinha uma outra ideia, né? Eu nunca quis, nossa mãe, nunca. Nos 45 do segundo tempo eu fui laçada, sabe? E eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu não saberia fazer de outra maneira, eu acho, Depois né? que, como diz o Freud, depois que você é contaminado por esse vírus, você nunca mais deixa de ser contaminada, não é? Nunca mais, né? Que bom, né? Mas tem uma coisa que o Freud vai falar e que Lacan vai reafirmar nessa clínica, né, nessa nova clínica que ele propõe, é de que o paciente paga, né, com seu discurso e com o dinheiro. E o analista paga também com a palavra. Né? Então, dependendo do momento que o sujeito está falando ali da sua história, né, dos acontecimentos que ele traz no seu discurso, uma palavra do paciente, do analista pode ser fundamental, né, a partir da palavra do paciente. Então, o Lacan vai falar, por exemplo, na análise obsessiva, porque o sujeito obsessivo, ele traz a impossibilidade do desejo ser realizado, né? Falou alguma coisa, Vanessa? Não. Né? Então, ele vai dizer que às vezes, quando o paciente traz uma certeza, nesse posicionamento obsessivo que impede o desejo de aparecer, você põe uma dúvida. Né? Então, ele dá alguns exemplos. Por exemplo, o paciente fala assim, não, mas eu tenho certeza que eu gosto da minha profissão. Aí o analista, diante do discurso que ele vem trazendo, você pode fazer alguma fala tipo, eu duvido. Pronto, né? Deu um furo no gozo da certeza. E aquilo rende na análise, assim, por muitas sessões. Mas aí você tem que realmente estar conectado com o discurso do paciente, né? Sabendo o que você escutou daquele paciente para você falar uma palavra dessa para ele, né? Então, aí você está pagando com a sua palavra. Então, tem várias formas de fazer isso, né? Bom, então, vocês querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Esclareceu mais um pouco sobre a questão da sessão curta? Né? Porque a sessão curta, ela tem uma lógica, é a lógica do inconsciente.
né? Quando o inconsciente é atemporal, né? Não precisa de 50 minutos lá para ficar esperando o inconsciente aparecer, né? Ele pode aparecer a qualquer momento ali você vai trabalhar aquele desejo que surge. E aí encerra a sessão, não precisa de prolongar. Isso no caso da neurose, tá, gente? Nós estamos falando de uma estrutura, duas estruturas, neurose obsessiva e histérica. No caso da psicose, a gente tem que ter outros cuidados, porque o sujeito não traz isso que o neurótico traz. Então, no caso da perversão ou das perversões, temos que ter outros cuidados. Isso aí já é um outro seminário, é sobre as clínicas, né? Sobre as estruturas. Então, vamos lá. Ué, aconteceu alguma coisa aqui? Desculpa, gente, só um minutinho. Bom, então, seguindo aqui esse estudo, o Lacan vai falar da questão da fala vazia e da fala plena na realização psicanalítica do sujeito. Então, ele traz algumas questões. O que dispomos enquanto analistas? Aí ele responde lá naquele texto que nós falamos dos escritos. Dispomos apenas da fala do paciente, sendo que toda fala pede uma resposta. Aí vem a palavra depois do analista. Ele não vai dar resposta, o próprio paciente vai dar resposta, mas alguma intervenção você pode fazer para ele dar a própria resposta, né, para si mesmo. Não há fala sem resposta, mesmo que depare apenas com o silêncio, desde que ela tenha um ouvinte, e que é esse o cerne de sua função na análise. Então, nós somos ouvintes, mas nós não podemos ser ouvintes passivos, né? Nós também temos as nossas intervenções. Um outro ensinamento que o Lacan trouxe, que é de suma importância, é sobre isso que ele vai falar lá no seminário 11, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. O sujeito é dividido entre dois discursos, o da verdade e o do saber. Então, isso aqui é muito importante, né? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. O que vocês entendem disso? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Quem gostaria de fazer um comentário? É bem complexo, né? Porque, na verdade, ele se manifesta o tempo todo através da linguagem. Uhum. Né? Num xiste, um ato falho, na forma como a gente elabora as palavras sem preparar muito, a gente vai falando, vai expondo, enfim, ao meu entendimento, isso tudo é inconsciente trabalhando. Uhum. Isso também. O que mais que vocês acham? O que será que ele quer dizer com isso? O inconsciente é estruturado como uma linguagem. Tem a ver também com um grande outro, sim? Também, não é? Acho que a forma como o sujeito se constitui, né? Ele começa na linguagem, numa projeção narcísica, que é feita Isso, através da linguagem. exatamente. Liga seu... Isso. Interessante também é a gente pensar na ideia assim de que o inconsciente é como um vulcão adormecido, né? E ele fica lá. Até você percebe isso quando algum paciente te diz assim, eu não quero falar sobre isso, eu tenho um assunto que me incomoda, que eu não estou bem hoje, mas eu não quero falar sobre isso. E a gente diz, né, tudo bem, fale do que você quiser. E daí é porque ele está falando sobre isso. Exato.
Como diz o Lacan, é só não brigar com o sintoma dele que ele fala, né? Só não brigar. E aí, quando ele termina tudo, né, no finalzinho, ele falou assim, ué, mas eu falei já o que eu não queria. Sabe? Isso é tão... Eu acho fantástico eu sei isso. Fantástico. Sabe? Porque ele foi falando ali o que veio à cabeça, o que ele estava sentindo, embora ele chegou ali não querendo dizer, querendo aprisionar aquilo, querendo trancar, voltar, adormecer aquilo de novo, porque aquilo é tão doído, aquilo é tão dolorido, que ele não quer dizer. Né? Aí eu fico pensando, se fosse uma outra abordagem, eu não sei, até uma outra conversa, de repente um papo de amigo, né, que ele estivesse falando ali, e se a pessoa insistisse com ele, provavelmente ele não falaria mesmo. Não falaria. Aumentaria a resistência, né? O eu ficaria, né? Porque o Lacan, o Freud vai falar disso, né? Em 1915, naquele texto sobre o inconsciente, então ele vai dizer que o inconsciente insiste, o desejo do inconsciente insiste. Quem resiste é o nosso eu. E se você briga com o sintoma do sujeito, você está brigando com o eu, né? Com o imaginário dele. Aí não vai, aí o inconsciente, o desejo inconsciente fica barrado, né? Não vai aparecer. Então, voltando, esse matema, né, que o Lacan traz do inconsciente estruturado como uma linguagem, como você falou, Laís, dá um estudo grandioso, né? Tem gente que tem tese de doutorado sobre isso. Tem um mineiro, esqueci o nome dele. Meu TCC começou com esse assunto. Tem um mineiro de Belo Horizonte, eu esqueci o nome dele, Fred, eu acho. Ele fez uma tese de doutorado linda lá no FMG, falando sobre isso. Né? Aí ele vai apresentar toda a teoria da linguística, depois da análise do discurso do Péchet, falando sobre a questão. Como que o sujeito se estrutura? Como que o inconsciente se estrutura? Então, ele se estrutura como uma linguagem, é uma a uma, é um para cada sujeito, né? Cada sujeito tem sua história, tem sua linguagem peculiar, tem seus significantes escolhidos no seu discurso, né? E o sujeito vai se estruturando como uma linguagem mesmo. Como você ensina o bebê a falar? Você é mãe, Laís? Não? Você é mãe de 3 filhos, né, Manice? Então, como é que você ensina o bebê a falar? Primeiro, você vai apresentando significados e significantes, não é? Por exemplo, essa é uma tomada, não pode colocar o dedinho ali que você vai dar choque. Aí ele vai repetir a palavra choque, né? E aquilo ali vai acender o desejo dele da experiência choque. Aí põe o dedinho de novo e leva o choque e chora e tal, né? Mas ali nunca mais ele vai esquecer, algo ficou recalcado daquela linguagem. Então, choque é uma palavra que vai remeter ele à primeira infância, né? Então, essa linguagem é uma linguagem, é daquele sujeito, né? Então, a palavra, a experiência que ele teve com o choque, vai remeter depois a ele outras lembranças. Então, o inconsciente também é assim. À medida que o sujeito vai falando, vai montando a sua própria linguagem, o inconsciente também vai sendo construído. Né? Lembra que o Freud fala uma coisa linda na interpretação dos sonhos? Ele vai dizer, acho que no capítulo 7, que ele fala que o inconsciente é construído. Ele tem uma história, ele vai dizer, né? Por isso que é muito importante a gente perguntar da história para o paciente. Então, ele chega e fala assim, hoje não tem nada para falar. Aí você está lá escutando. Eu falo assim, nada? Não, assim, estava passando ali na rua, eu fiquei irritado com o menino chutando o cachorro. O que é que aconteceu? Você vê ele chutando o cachorro e você ficou irritado com isso? É um absurdo e tal. Aí você pergunta, você tem alguma lembrança disso na sua infância? Aí faz um xiste, dá aquela risada assim. Eu também sacaneava com os cachorros. Eu amarrava não sei o que no rabo do cachorro. Aí vai trazendo aquela história daquilo que o Freud chama de perversão da infância, lembra? Que a criança é um perverso polimorfo, né? No sentido da crueldade, né? Daquele lado do pervertido.
que vai além da perversão, né? Do lado do pervertido. Aí ele começa a contar aquela história dele, como que ele foi construindo o inconsciente dele. Aí você vê que ali naquela história tem a crueldade que faz parte. Aí você abre o olho, hein? Porque a transferência não é a atualização da realidade psíquica e do inconsciente. Então, vai ter também uma sacanagemzinha com o analista aí, né? Pode aguardar que lá vem bomba por aí. Não é verdade? Aí esquece o dinheiro para pagar a sessão. Tem várias formas de ser cruel com o analista, né? Marca a sessão, não vai, esquece. Deixa, né? Deixa algo assim, de deixar o outro na angústia, que faz parte da questão da perversidade. Né? Deixar o outro, gozar com a angústia do outro. Né? Pode ser uma neurose obsessiva, mas tem aquele núcleo pervertido ali. Então, nós temos que ficar atentos a isso. Né? Então, a linguagem ela é construída, como também o inconsciente é construído. E para a linguagem ser construída, ela tem que ter contato com quem? Com o outro. Para a linguagem de um ser humano ser construída, ela precisa de quê? Da função materna. Da função materna, o que mais? Liga aí, Kátia. Kátia, seu fone está desligado. E a paterna também, né? Acho que a Função paterna que paterna. determina, né? Exatamente, a função paterna. Como diz Lacan, todos os nomes do pai, né? Ele fala nomes do pai. Né? O que mais precisa? Para o sujeito se humanizar, porque nasce um bichinho, né? O que mais que o sujeito precisa para se humanizar, para ter um inconsciente, para ter uma linguagem? Se socializar mesmo com o outro, né? Precisa dos outrinhos, não é? Além do pai, da mãe, da família, dos coleguinhas, não é? Então, o sujeito vai se humanizando, tanto em relação da linguagem quanto da sua estrutura de inconsciente, nessa relação com o outro. Primeiro com a mãe, depois com o pai, depois com os coleguinhas, com as babás, com os avós, com os tios, e etc., né? Aí nós podemos pôr uma lista enorme, para cada um vai ter a sua história. Então, essa história singular então, o inconsciente se estrutura como uma linguagem, é uma estrutura mesmo. O inconsciente é uma estrutura e a linguagem também é uma estrutura. E os dois se estruturam juntos, né? Vai juntos. Assim. Bom, então vamos lá continuar a apresentação. Então, o sujeito é dividido pela verdade e pelo saber, né? Esse saber suposto. E a verdade, essa verdade inconsciente. No existe relação com o inconsciente, né? Ali o Lacan faz um comentário muito importante. Ali tudo é substância, tudo é pérola, por ser uma obra muito explicativa no que diz respeito à atividade criadora do xiste, outro representante do inconsciente, justamente por simbolizar uma verdade que não diz sua última palavra. Então, o xiste, a pessoa faz um riso, por exemplo, mas, na verdade, não é aquilo que ele quer dizer. Então, é o mundo das palavras que cria o mundo das coisas. Pela palavra, que já é uma presença feita de ausência, a ausência mesmo vem a se nomear em um momento original, cuja perpétua recriação o talento de Freud captou na brincadeira da criança. E desse par modulado da presença e da ausência, lá no Além do Princípio do Prazer, do Freud, né, que vocês lembram, nasce o universo de sentido de uma língua, no qual o universo das coisas vem se dispor. Olha que lindo que é isso, né? Então, na presença e na ausência que vai surgindo
a linguagem e o desejo inconsciente. Então, sobre a palavra criativa, né? Na busca por uma suposta fala verdadeira, Lacan ressalta que o aparecimento de subjetividades que sustentam a parte criativa da palavra, em qualquer campo que apareça, é o que continua a impulsionar em seu conjunto o movimento humano. Então, isso é muito importante. As ressonâncias da interpretação e o tempo do sujeito na técnica psicanalítica. Reconduzir a experiência psicanalítica à fala e à linguagem como a seus fundamentos interessa a sua técnica. Aqui no sentido, né, da transferência também. Lacan faz um retorno a alguns dos clássicos casos de Freud, fazendo uma releitura de alguns de seus posicionamentos na clínica, que na época foram questionados por alguns psicanalistas, não para apontar ali uma receita, mas para enfatizar o quão instrutivo era o modo como Freud evocava a fala de seus analisantes, fazendo um uso até da resistência para acionar ressonâncias da fala e implicar o sujeito em sua mensagem. O que seria a resposta? Lacan tenta captar o que seria a resposta de Freud perante cada um destes seus casos clínicos, se servindo do muro da linguagem para descentrar o sujeito de sua consciência, tirando a análise de um nível de uma conversa para acedê-la a uma dialética com miras no real. Esta resposta, que pode ser um silêncio, um manejo, restitui à fala seu pleno valor de evocação. Então, não é só a fala em palavras, mas também pelo silêncio, né? É uma forma de implicar o sujeito no seu discurso. Para liberar a fala do sujeito, nós introduzimos na linguagem de seu desejo, isto é, na linguagem primeira, em que, para além do que ele nos diz de si, ele já nos fala a revelia, e prontamente o introduzimos nos símbolos do sintoma, como a questão que a Vinícius estava contando no caso, né? Por ser a linguagem que capta o desejo no ponto exato em que ele se humaniza, fazendo-se reconhecer, é absolutamente peculiar ao sujeito. Então, cabe a cada um a sua história, né? Concorda com Ernest Jones num artigo sobre o simbolismo, o Lacan, né? Embora existem milhares de símbolos, todos os relacionam com o próprio corpo, com as relações de parentesco, com o nascimento, a vida e a morte. Então, ele faz aí um retorno também à questão da fala do Freud, né? A linguagem humana constituiria, então, uma comunicação em que o emissor recebe do receptor sua própria mensagem, sob forma invertida. A fala sempre inclui subjetivamente sua resposta. Então, a função da linguagem não é informar, mas evocar. E aí, então, o Lacan, né, fala dessa primeira clínica, né, que é a clínica das neuroses, das psicoses, e aí depois ele vai introduzir a segunda clínica, que é a clínica do real, ou a clínica do gozo, né? Aí ele vai falar sobre a questão do tempo, né, de uma sessão, e o tempo de uma análise. O momento em que o desejo se humaniza é também aquele em que a criança nasce para a linguagem. Então, é no momento em que a criança dá conta de escolher, né, e ter alguma responsabilidade sobre as suas escolhas, como também acontece no final de análise. A arte do analista deve consistir em suspender as certezas do sujeito até que se consumem suas últimas miragens, e é no discurso que deve expandir-se a resolução delas. Então, aqui tem uma bibliografia, e nós vamos agora apresentar um pouquinho da fala dos pacientes, né? Vamos ver, assim, o que os pacientes do Lacan, alguns pacientes que foram entrevistados
pelo Jacques Lamillère, o genro do Lacan, fala sobre análise com Lacan. Vamos escutar um pouquinho, a gente depois vai fazendo os comentários? Põe lá pra gente. Eu vou precisar sair, tá bom? Depois eu assisto na gravação aí. Ok, fica à vontade. Boa noite. Boa noite, até a próxima. Até. Ok? Vamos lá. É muito importante essa fala, né, que ele conseguiu gravar. Não está saindo o som, Kátia. Agora saiu. Tá escutando, Elci? Je me suis dit, il faut que j'aille voir Lacan. Mais alors autour de moi, on disait, mais c'est pas possible, il y a des files d'attente invraisemblables, de toute façon, il va pas te prendre. Je l'ai appelé et j'ai demandé à lui parler. Il m'a répondu. Je ne pensais pas que je pouvais comme ça lui parler aussi immédiatement. Je lui ai demandé un rendez-vous. Je lui ai dit, écoutez, docteur Lacan, je voudrais vous voir. Et il m'a dit, venez demain à 17h. Voilà. Au départ, je voulais faire une analyse avec Anna Freud, donc je me suis mise à apprendre l'anglais. Parce que je connaissais que ça, je connaissais Freud et Anna Freud. Voilà. Et puis finalement, j'ai abandonné l'idée et arrivé à Nanterre, j'ai entendu parler de Jacques Lacan. J'étais persuadée que Lacan avait connu Freud, donc c'était le lien était là, quoi. Le lien à la psychanalyse était là, dans le fait d'avoir connu Freud. Or, en fait, il ne l'a pas connu, il ne l'a même pas rencontré. Qu'est-ce qui vous a frappé chez Lacan la première fois que vous l'avez vu? Ah, une gentillesse extraordinaire. Une attention que je n'avais jamais rencontrée auparavant. Quelqu'un d'attentif au-delà du courant. Une présence, voilà, une présence attentive. Tous les mots avaient un poids, avaient une importance considérable. Tous les mots qu'il prononçait ou qu'on prononçait soi-même? Que l'on prononçait soi-même, par son écoute. Même quand on parlait de choses tout à fait banales, des choses du quotidien, mais qui venaient là dans les séances, il avait une manière de les écouter en les reprenant, que ça en faisait comme des objets précieux à travailler. Et souvent, on a entendu dire que Lacan s'occupait à toute autre chose. Lacan s'occupait surtout à écouter celui qui lui parlait. Lacan savait les mots qui avaient compté pour quelqu'un et il savait les utiliser à bon escient. Ça faisait mouche. Quand il avait extrait de ce qu'on lui disait un mot, une phrase, un souci, de dire à chacun, ça c'est votre musique, ça c'est bien vous. Vraiment, vous y tenez. Ce genre de ponctuation touchait à chaque fois, en effet, un noyau tout à fait central et donnait l'idée qu'il avait enregistré. Êtes-vous freudien ou lacanien, me demande-t-on souvent. Et invariablement, je réponds Lacan. Então, nós estamos vendo aí com esses 4 casos, né, a importância da palavra, né, que o Lacan pontuava, a palavra daquele sujeito, a música daquele sujeito, a fala daquele sujeito, né, então aí você vê a importância dessa singularidade que a psicanálise valoriza, né, aquele sujeito está falando, então vamos escutar. Você vê que todos eles falam isso, né, que ele ficava muito atento às palavras que o paciente falava. E é muito interessante que ele era um sujeito, assim, bem, né, bravo, né, quando ele fala assim, parece que ele é bravo, e as pacientes todos falando que ele era muito atencioso, muito receptivo, né, como Freud também, né, Freud tinha uma delicadeza, assim, ao receber os pacientes no consultório dele.
Então, um determinado momento da vida do paciente, da história do paciente, é muito importante isso. A gente ter esse momento de uma delicadeza ao receber o paciente, escutar o paciente, valorizar a palavra do paciente, a história que ele está contando, né? Às vezes eu escuto assim de uns pacientes assim, nossa, mas como é que a senhora tem paciência para ficar escutando essas minhas histórias tão esquisita, tão doida? Aí, às vezes, eu faço algum retorno, tipo assim, a sua história? Vamos escutá-las juntos, né? Então, parece que aquilo traz, assim, um alívio, né, e uma valorização da sua própria história. Então, tanto Freud quanto Lacan traz isso, né? Quer falar alguma coisa, Vanessa? Liga seu fone. Liga. Quando ela está contando a história dela, às vezes eu desligo, porque eu tenho um cachorro aqui, que fica aqui com medo de incomodar a gente. Aí eu desliguei o fone. Quando ele está dizendo a história dele, né, está contando para a gente, está contando para ele também, né? Exatamente. Está contando para ele também. E, às vezes, o paciente, ele fica surpreso com o que ele fala da história dele. Nossa, eu nem lembrava disso, como que saiu assim? Nossa, é muito louco, né? Tem paciente que fala assim no divã, gente, mas isso aqui é uma loucura. Se alguém estiver me escutando aqui, acho que eu sou louco, não é? Então, assim, é uma loucura mesmo, né? Porque você está trabalhando com uma outra linguagem, não é a linguagem racional do cotidiano, né? É uma linguagem livre, né? Uma associação livre. Então, todos eles estão falando isso aqui, né? Na experiência deles com Lacan. Ele tinha essa receptividade da história de cada um, valorizava a palavra de cada um. Esse é o nosso trabalho, né? Quer comentar alguma coisa, Vanessa? Isso é tão respeitoso com o paciente, né? Porque às vezes não tem isso em lugar nenhum, né, Elci? Ali vai ser o único lugar na vida dele onde ele pode se colocar, pode se expressar da maneira que ele quer, do jeito que ele quer, né? Sem nenhum apontamento, sem nenhum julgamento. Isso é muito importante para ele. A gente não faz nenhum julgamento, mas às vezes a gente faz um corte em alguma coisa que está vindo ali, que está atrapalhando o sujeito, né? Está trazendo sofrimento para ele. A gente faz um corte no discurso, mas não é um julgamento, né? Não é julgamento, é só para poder, às vezes, para ele se atentar, né? Para vir o desejo, né? Para o desejo aparecer, né? Porque o gosto está sufocando ali, né? A gente está vendo pelas palavras que o sujeito está falando, né? Vamos continuar? Mais un pedacinho. Lacanien, donc freudien. Car même si Lacan n'a jamais rencontré Freud, de tous les psychanalystes, il est celui qui l'a lu livre après livre avec le plus de sérieux. Tenez, un exemple. S'il y a bien une phrase emblématique de Lacan, c'est celle-ci. L'inconscient est structuré comme un langage. Mais qu'est-ce donc là, sinon le pivot même de la découverte freudienne ? Comment a-t-il fallu Freud pour que simplement il en vienne à lire les rêves, les lapsus, voire les mots d'esprit, comme on déchiffre un message chiffré. Allez au texte de Freud, réparti dans 3 livres qui s'appellent La science des rêves, La psychopathologie de la vie quotidienne et ce qu'on a traduit le mot d'esprit, le Witz. Vous y lirez. Qu'il ne s'agit de rien d'autre que d'un déchiffrage. Enrichissant et prolongeant la théorie freudienne, sans jamais chercher à la dépasser, Lacan savait aussi en parler d'une façon très concrète à ses patients. À vous, à la première séance, qu'est-ce qu'il vous a dit de la psychanalyse ? Il me dit, écoutez, on finit toujours par devenir un personnage de sa propre histoire. La psychanalyse, simplement, permet d'accélérer les choses. Vous obtenez des effets de style qui peuvent être intéressants.
C'est la différence entre un long roman et une courte nouvelle. Je pense que la psychanalyse vous intéressera pour ça. Ça m'est resté, y compris le goût pour les courtes nouvelles. Faire une analyse avec Lacan, c'était donc gagner du temps pour vivre plus intensément sa propre vie? Alors ça, c'est incontestable. C'est même ça qui pourrait caractériser, je crois, pour chacun, ce que ça fait d'avoir fait une analyse. Et à tous les niveaux, simplement parce que ce désir qui nous habite, avec lequel on est plus ou moins fâché ou éloigné tant que les symptômes sont un peu trop présents. Une analyse, ça permet au fond d'éclairer un peu ce que sont les symptômes, de se délester de beaucoup de souffrances, et du coup, qu'est-ce que ça libère? Ça libère le désir, donc forcément, en effet, la vie. Et la vie à tous les niveaux. C'est vrai dans la vie amoureuse, c'est vrai par exemple pour une femme qui déciderait d'avoir des enfants, c'est vrai au niveau du travail. Moi, il se trouve que par exemple, j'ai toujours été une grande travailleuse, mais ça a décuplé mes forces au travail, et avec un bonheur et une envie voilà, qui est là tout le temps. Cela dit, ne racontons pas d'histoire. Faire une analyse avec Lacan n'était pas de tout repos. On s'allongeait sur son divan, mais pas pour s'y relaxer. C'était difficile, Lacan. Il te prenait avec une main, mais il te... Bon, il me vient le nom en italien, il strattonava avec l'autre main. Strattonava, ça veut dire quoi? Il te tenait avec une main et avec l'autre, il te secouait comme un prunier. Mais il te tenait avec une main. Et ça, je ne pouvais pas le lâcher. Dá uma paradinha, por favor, Kátia. Quand je l'ai rencontré, je savais que il allait... Vocês viram que metáfora interessante que ele utilizou para falar do trabalho do Lacan com ele? Segurava uma mão e sacolejava com a outra, né? É aquilo que a gente estava falando, né? Faz o acolhimento, né? O sujeito associa, fala, de repente algo do inconsciente aparece ali, né? Através de uma das formações do inconsciente, mas aquilo tem que ser trabalhado. E às vezes tem que dar um sacolejão mesmo, né? Que você falou? Né? Como se fosse assim, né? Não é? O que você ia perguntar? Eu vou precisar de sair um pouquinho antes, mas eu vou assistir depois se eu tenho compromisso. Tá ok. Você já está saindo? Prazer conhecer vocês. É um prazer. A gente encontra na próxima. Eu acho que a gente pode finalizar aqui, porque se você for sair, né, Kátia? Aí vocês terminam de assistir e a gente comenta no próximo seminário, porque as meninas também não puderam estar presentes hoje, e aí seria bom que tivesse todos presentes, né? Sim. A gente pode participar. A gente pode tão rico esse momento nesse vídeo, né? Exatamente. E é gostoso assim, mesmo que vocês já tenham visto, mas a gente comentando, né? Porque aí a gente vai atualizando a nossa clínica também, né? Tá bom? Então, nós vamos encerrar aqui, né? Eu vou encerrar a gravação também. Boa noite, Vanícia. Boa noite. Bom descanso, viu?